Olá a todos. Nossa aula de revisão de hoje será sobre vício redibitório. O vício redibitório, conceituado pelo nosso Código Civil, fala sobre os defeitos ocultos, né? Os defeitos que tornam a coisa imprópria para o uso. E vício redibitório está diretamente relacionado às relações de natureza civilista e as relações de natureza empresarial, de natureza negocial. Ou seja, toda vez que pessoas naturais realizarem algum tipo de negócio jurídico, ou pessoas jurídicas realizarem algum tipo de negócio jurídico que não tenha natureza consumerista, aplica-se o conceito de vício de redibitório. E por que eu estou frisando isso para vocês? Porque quando tiver natureza consumerista, aí nós saímos do Código Civil, né, e vamos para o Código de Defesa do Consumidor. E lá nós temos o conceito de vício de produto, ou vício de serviço, ou fato do produto, ou fato do serviço. E aí, no Código de Defesa do Consumidor, no conceito, o conceito de vício redibitório, ele foi ampliado. Porque na relação consumerista não se exige que o defeito seja apenas oculto. Lá o defeito ele pode ser aparente também. Para nós aqui, na relação civilista, empresarial, né, mercantil, o defeito obrigatoriamente tem que ser oculto. Por quê? Porque se o defeito é conhecido antes da negociação, pode-se levar à interpretação de que a parte adquirente ela possa ter renunciado, né, à garantia estabelecida por lei, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Pois bem, diante desse defeito, nós temos alguns efeitos que a lei nos garante. O primeiro deles é a possibilidade de rejeitar a coisa, simplesmente rescindir o contrato. Não quero meu dinheiro de volta e vou te restituir a coisa de volta. Temos também a opção, caso a coisa ainda tenha alguma utilidade, né, você pode pedir o abatimento do preço. Então, é uma outra alternativa que a lei nos traz. Mas eu coloquei aqui para vocês no slide destacando algumas coisas importantes. Por exemplo, não se pode confundir o vício redibitório com o erro, vício de consentimento. Vocês já devem ter estudado isso, com certeza. No caso do vício redibitório, o problema objeto atinge o objeto do contrato, né? Ou seja, atinge a própria coisa. É o defeito objetivo. Já no erro decorrente do vício de consentimento, aqui o que se atinge é a vontade. A pessoa tem uma percepção equivocada sobre a coisa a ser adquirida, ou uma total ignorância sobre a coisa a ser adquirida. O defeito aqui está na subjetividade e não na objetividade. Pois bem, o vício redibitório ele está alicerçado no princípio da garantia, né? Uma garantia legal que a norma, né, que o ordenamento jurídico traz ao adquirente de alguma coisa, né? Ou seja, para que a sua expectativa de usabilidade seja efetivada, né? Não teria sentido você adquirir uma coisa e esse uso ser frustrado. Então, essa garantia é uma garantia legal. O adquirente prejudicado, como nós já tínhamos falado no slide anterior, ele pode fazer uso, caso não haja, né, entendimento entre as partes no sentido de rescindir o contrato ou abatimento de preço, existe para o adquirente, né, que tenha o seu direito lesado, que tenha a frustração da sua expectativa, ele pode se fazer, né, valer das chamadas ações edilícias. E aí nós temos dois tipos de ações edilícias. A ação redibitória, que é direcionada, né, num grau bem mais acentuado, ou seja, aqui a coisa chega a ficar inútil, né, a usabilidade dela, né, simplesmente se frustra a ponto da coisa se tornar inútil. E quando você quer rejeitar a coisa, né, não há mais interesse, você quer desfazer, você quer rescindir esse contrato, e existe a ação quanti minores,
que é uma expressão pouco utilizada na atualidade, né? Na verdade, na atualidade a gente usa mais ação estimatória, que é com o propósito aqui você ainda tem uma certa usabilidade da coisa. Essa usabilidade ela é reduzida. Então você pode, ainda assim, querendo ficar com a coisa, você pode pedir um abatimento do preço. Tá? Segundo a doutrina, eu coloquei isso bem destacado aí, né, como importante, segundo a doutrina, o vício, se ele for insignificante e ínfimo, né, não vai chegar a uma rescisão contratual ou uma redução. Né? Não cabe sequer pedido de abatimento de preço. Então, é preciso realmente que você tenha ou uma frustração de uso, né, a ponto de você rescindir o contrato, ou uma redução de valor que seja significativa a ponto de você exigir um abatimento no preço. Vou fazer duas perguntas para vocês. A primeira, o alienante é exigido, né, do alienante que ele seja ignorante, que ele não tenha conhecimento do vício. Esse fato eximiria o alienante da responsabilidade? Bom, a resposta é não. Né? Essa resposta está fundamentada no nosso artigo 443 do Código Civil, que diz que se o alienante sabia, além da restituição do preço da coisa, ele vai responder por perdas e danos. Agora, se ele não tinha conhecimento, aí, nesse caso, ele apenas restitui e não há que se falar em perdas e danos. A segunda pergunta que eu faria para vocês é: o perecimento do objeto após a tradição exime o alienante de responsabilidade? Tradição é a entrega da coisa, né? E aí a resposta também é não. Tá? Essa resposta está no nosso artigo 440 e 444, que diz que a responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário. Se parecer por vício oculto ou se já era existente ao tempo da tradição, ao tempo da entrega da coisa. Não podemos deixar de falar sobre a questão, né, desses prazos, né? Como que funciona essa garantia legal? Né? A lei estabelece prazos decadenciais para isso. E a distinção que a lei fez aqui foi entre bens móveis e bens imóveis. Então, para os bens móveis, essa garantia é de 30 dias, garantia legal, e para os bens imóveis, essa garantia é de 1 ano. Mas é importante destacar que se o adquirente já estava na posse da coisa, esses prazos que acabamos de falar, eles são reduzidos pela metade. Dá um exemplo. O sujeito já é inquilino de um imóvel. E aí, na posse do imóvel, em decorrência dessa relação locatícia. Se porventura ele adquirir e esse defeito aparecer, esse prazo, que é de 1 ano, quando se trata de bem imóvel, seria reduzido para 180 dias. Bom, um outro fato muito importante também diz respeito como que se conta esses prazos acima, né? Esse prazo acima, esses prazos decadenciais acima. Bom, nós temos aqui na lei regulado da seguinte forma: como regra geral, a contagem do prazo se dá da tradição, ou seja, no momento que a coisa é entregue, né, ao adquirente. Mas sabemos que alguns defeitos só aparecem com o tempo. E aí, nesse caso, o nosso ordenamento jurídico, lá no artigo 445, parágrafo 1º, né, ele diz que é da ciência, porventura, esse defeito vir a aparecer depois da tradição, depois da entrega da coisa. Agora, mas existe limite para isso? Quer dizer, então, da tradição como regra geral e nos casos em que o defeito só aparece com o tempo, a partir de se tomar ciência do defeito. Mas existe limite para isso? Isso não pode ser indefinido. E o legislador estabeleceu, sim, esses limites. Eu destaquei aqui para você como sendo importante os vícios que só podem ser conhecidos mais tarde, né? Eles têm um prazo de 180 dias
e o prazo de 1 ano se a coisa for imóvel. Então, 180 dias é o limite, né? E 1 ano se a coisa for bem imóvel. Existe uma controvérsia, né, dentro da própria jurisprudência e dentro de alguns, né, doutrinadores, é que esses 180 dias seriam contados da tradição ou esses 180 dias, né, seriam contados do momento que você toma conhecimento. Mesma coisa para o imóvel. Esse 1 ano seria contado a partir do momento da tradição ou esse 1 ano seria contado a partir do momento que você toma público? Há quem sustente que os 180 dias é contados da tradição, independente do conhecimento do defeito posteriormente. E há quem sustente, como eu, minha posição, minha interpretação, que se a norma ela estabeleceu, né, que você vai contar 30 dias, né, e 1 ano a partir do momento que você toma conhecimento do defeito, então os 180 dias, esse 1 ano seria contado a partir do momento que você toma conhecimento do defeito. E só para a gente concluir esse entendimento aqui, é óbvio que essa contagem de prazo ela só vai realmente se efetivar a partir do momento que esse defeito seja definitivamente solucionado. Porque muitas das vezes aparece o defeito, você comunica o defeito é reparado, mas ele retorna. Ou aparece um outro defeito. Enquanto não houver realmente solucionado todos os defeitos que sejam ocultos, não há que falar em contagem de prazo. Aqui um destaque que, no caso de venda de animais, né, o prazo será definido por lei especial. Caso de comercialização, né, de gado bovino, né, gado caprino, enfim. E aí, muitas das vezes, essas regras são estabelecidas pelos costumes locais. E também a nossa legislação fala sobre a questão de máquinas, né, ou equipamentos que ainda estão sujeitos à experimentação, né, ainda dependem de ajustes técnicos. Nesse caso, o prazo decadencial só seria contado a partir do momento que a coisa estivesse em perfeito funcionamento, ou seja, esteja dentro da efetiva utilização. Pois bem, temos aqui, né, uma observação com relação à garantia, porque eu ainda não tinha mencionado isso. Essa garantia, legal, como nós já falamos, mas essa garantia pode ser convencional também. Nada impede que o alienante, né, ao entregar a coisa, também estabeleça por escrito, né, uma garantia convencional. Por exemplo, uma garantia de 90 dias. Então, a contagem desse prazo legal vai se dar posteriormente à contagem desse prazo convencional. Então, foi 90 dias, contou-se 90 dias da tradição ou do conhecimento do defeito, e após esses 90 dias, nós temos aí 30 dias, né, de prazo no caso de coisa móvel e 1 ano no caso de coisa imóvel. Então, primeiro conta-se o prazo convencional, né, o prazo de garantia convencional, para depois, então, efetivamente se contar o prazo legal. Bom, agora eu vou fazer aqui um comentário muito importante, que é o prazo para reclamar, né, de quando você tem ciência do defeito, né? Que prazo que você tem para poder reclamar? Você tem um prazo de 30 dias. Esse prazo é um prazo muito perigoso. Por quê? Porque você, a partir do momento que toma conhecimento, você tem 30 dias para comunicar ao alienante desse defeito sob pena de decadência, né? É óbvio que nós estamos falando aqui de direito material. E aí, quando nós formos lá para o processo, né, às vezes, para produzir prova disso, né, que a pessoa tomou conhecimento antes e passou dos 30 dias, não é fácil. Mas não importa. Tá? O nosso propósito aqui é uma revisão do direito material. Então, e que fique claro, né, que existe um prazo de 30 dias para comunicar o defeito e o perigo de que, se não fizer, isso haverá, né, trará a decadência do seu direito. Com isso, nós concluímos a nossa revisão de vícios redibitórios.
Espero que tenha sido bastante esclarecedor para vocês, espero que tenha sido uma boa revisão e até a nossa próxima aula. Um grande abraço a todos.